Desde o início da guerra, a Casa Branca enviou mensagens contraditórias sobre sua justificativa, objetivos e cronograma. Em uma entrevista à CBS, o presidente Trump disse que a guerra estava, citando aqui, praticamente concluída e que estava muito adiantada em relação ao cronograma. Dias depois, o secretário de Defesa Pete Hegseth afirmou aos mesmos veículos que era só o começo. Quando a CBS perguntou a Trump sobre a contradição, ele afirmou que ambas as declarações poderiam ser verdadeiras. O que, sendo generosos, parece forçado, não? Apesar de a mensagem confusa poder ser uma estratégia para evitar que o Irã preveja ações dos Estados Unidos, isso tornou quase impossível que analistas e aliados antecipassem o rumo da guerra. Como afirmou o chanceler alemão Friedrich Merz aos repórteres, estamos preocupados porque não há um plano conjunto para encerrar esta guerra. Não queremos uma guerra interminável. Emmanuel Macron, presidente francês, fez observação similar após videoconferência com chefes de Estado. Entre os membros do G7, ninguém sabe o que Trump quer com a guerra contra o Irã. Não só os aliados europeus estão insatisfeitos com seus rumos. De acordo com a Bloomberg, os Emirados Árabes Unidos e o Catar têm feito lobby discretamente junto a aliados para ajudá-los a convencer o presidente Trump a encontrar uma saída que mantenha as operações militares dos Estados Unidos contra o Irã curtas. A questão agora é se essa saída sequer existe, uma saída. O desejo de encontrar uma saída para esse conflito não é exatamente novo. Após os primeiros ataques em 28 de fevereiro, o presidente Trump disse ao Axios que tinha várias opções de saída disponíveis para ele. Ele podia prolongar as ações e controlar todo o Irã ou acabar o conflito em 2 ou 3 dias, alertando Teherã que os Estados Unidos retornariam se tentassem reconstruir seus programas nucleares ou de mísseis. Na época, o presidente parecia aberto a uma saída rápida. Então, o que foi aquilo? Olhando agora, parece que os Estados Unidos acabaram vítimas do próprio sucesso, já que na primeira semana dos conflitos, tudo saiu melhor do que o esperado. O líder supremo do Irã, Ali Khomeini, foi morto nas primeiras horas. Estados Unidos e Israel destruíram cerca de 80% dos lançadores de mísseis do Irã, afundaram mais de 40 embarcações e eliminaram boa parte da fabricação de drones iranianos. O presidente do Estado-Maior Conjunto informou que os lançadores de mísseis balísticos do Irã caíram 86% e os ataques de drones diminuíram 73%. Naquele tempo, uma vitória dos Estados Unidos e de Israel no Irã parecia quase tão decisiva quanto na Venezuela. A guerra continuou, e a inteligência dos Estados Unidos divulgou um relatório afirmando que a liderança iraniana seguia praticamente intacta e não corria risco de colapso tão cedo, apesar dos ataques constantes. Mais ou menos na mesma época, a Casa Branca parece ter começado a pensar em uma forma de sair de maneira honrosa. Segundo o Wall Street Journal, assessores do presidente passaram a incentivar Trump a planejar a saída dos Estados Unidos da guerra. Embora dissessem que os militares já tinham praticamente atingido seus objetivos, os assessores se preocupavam mais com os custos políticos. Se a guerra se prolongasse, existia o risco de perder o apoio da base conservadora de Trump. Se perdessem a base, as eleições de meio de mandato nos Estados Unidos seriam um desastre ainda maior para o Partido Republicano do que previam. A presidência pode estar em jogo em 2028, já que os republicanos assumiram o poder em 2024. A vitória veio devido às promessas de reduzir o custo de vida e manter os Estados Unidos fora de guerras estrangeiras. Essa deveria ser a mensagem em 2026. Trump cumpriu promessas e, com o mandato do Congresso, seguiria cumprindo. Desde o início da guerra com o Irã, o preço da gasolina disparou devido a outra intervenção no Oriente Médio que a maioria dos americanos parece não apoiar. A gasolina não é o único produto que os americanos pagarão mais caro em breve. Fertilizante. Os preços já eram altos antes da guerra e agora subiram ainda mais. A ureia aumentou 30% desde então. O tráfego comercial no Estreito de Hormuz parou, colocando toda a indústria agrícola em risco. O estreito responde por 1/3 do comércio global de fertilizantes, enquanto agricultores da América do Norte iniciam a temporada de plantio. Verônica Nai, economista-chefe do Instituto de Fertilizantes, disse à CNBC que esperava que mais desses custos fossem repassados aos consumidores. Como dissemos antes, Catar e Emirados Árabes Unidos pressionam para que Trump encontre uma saída. Segundo a maioria dos analistas,
prolongar os conflitos seria um desastre para as economias da região. O Catar suspendeu a produção de gás natural liquefeito na maior instalação de exportação do mundo após ataque de drones iranianos. A gigante petrolífera dos Emirados, a ADNOC, fechou sua refinaria em Ruwais, a quarta maior do mundo, depois que um ataque de drone causou um incêndio. Ampliando para o restante da região, a empresa de análise de aviação Cirium estimou que houve cerca de 37 mil voos cancelados entre 28 de fevereiro e 8 de março aproximadamente. 56% de todos os voos programados na região durante esse período de 9 dias. Se você olhar um rastreador de voos, ainda verá os resultados hoje. Grandes volumes de tráfego aéreo foram concentrados em uma rota ao norte, pela Geórgia e Azerbaijão, ou desviaram ao sul para evitar o Golfo Pérsico. A situação é ainda mais grave na água com o veículo Argus, noticiando que o tráfego no Estreito de Hormuz quase colapsou com só 2 navios passando em 11 de março, em relação à média histórica de 138 navios por dia. Apesar da retomada de alguns voos ao Oriente Médio, ainda há riscos consideráveis. O principal exemplo foi quando 2 drones caíram perto do aeroporto internacional de Dubai, ferindo 4 pessoas. Apesar dos problemas, governos regionais trabalham dia e noite para reabrir aeroportos. Porém, os problemas no Estreito de Hormuz serão ainda mais difíceis de resolver. Segundo o especialista em Irã Dani Citronvitz, Teherã só precisa de um ataque de drones bem-sucedido para inviabilizar ali a passagem. Citrunovitz diz que um ataque de drone pode causar uma reação em cadeia. Seguradoras vão aumentar muito os prêmios ou recusar seguro para navios no estreito. Sem seguro, a maioria dos petroleiros não navegará. Além da questão econômica, também há preocupações militares a considerar. Pegue os Emirados, por exemplo, embora seus interceptadores tenham tido um bom desempenho nos primeiros dias da guerra, segundo o cientista político Christopher Clary. Houve um aumento significativo na porcentagem de drones iranianos que passaram pelas defesas dos Emirados Árabes Unidos, mostrando desgaste na rede de defesa aérea. E esse é apenas um país. A situação ficou tão grave que o Pentágono agora está realocando sistemas de defesa antimísseis THAAD da Coreia do Sul diretamente para o Oriente Médio. Em resumo, Estados Unidos e aliados estão sobrecarregados política e militarmente. E agora, não é difícil entender por que tanto os países do Golfo quanto os aliados domésticos de Trump estão procurando uma saída. Isso levanta uma questão interessante. Será que Trump sequer consideraria uma saída neste ponto da guerra? E a resposta honesta é que ninguém faz ideia. O Dr. Andrew Goldthorpe, um especialista em política externa dos Estados Unidos, acredita que Trump está se convencendo a não sair cedo. Ele explica que seja um conflito um sucesso ou um fracasso, isso normalmente é julgado com base nos objetivos que os combatentes estabeleceram para si mesmos. E considerando que Trump estabeleceu alguns objetivos realmente ambiciosos, incluindo a rendição incondicional de Teherã, existe o risco de que, se ele buscar uma saída ou perseguir objetivos mais fáceis de alcançar, isso pareça uma derrota. Nenhum presidente quer enfrentar isso antes de uma eleição de meio de mandato, então isso parece improvável no momento. Mas mesmo que Trump aceitasse uma saída, não há garantias de que o Irã também aceitaria. Agora, antes de discutirmos a possível posição de Teherã sobre tudo isso, precisamos tirar um momento para destacar o lugar a ser visitado. Para ainda mais informações sobre o conflito em andamento no Oriente Médio, assim como muitos outros conflitos e pontos de tensão geopolítica que moldam o nosso mundo. Front Stockholm, nosso site de notícias escritas, é um serviço premium exclusivo para assinantes e concentra toda a nossa análise aprofundada. Nossa equipe, formada por jornalistas premiados e especialistas, produz vídeos e artigos exclusivos toda semana, além de 8 episódios gratuitos, lançados semanalmente no Frentes de Guerra e Frentes Internas, enquanto durar a Guerra do Irã. Front Estocolmo vai focar na nossa cobertura, preenchendo lacunas e tratando questões que não conseguimos abordar em episódios como este. Esse é o Front Estocolmo. A assinatura custa $5 por mês, ou 50 por ano. Você também pode ouvir grátis nosso Pergunte Qualquer Coisa sobre o Irã no Front Stockholm. E agora, vamos voltar ao Irã, a república beligerante. No primeiro discurso público como líder supremo do Irã, Mujtaba Khomeini adotou tom desafiador.
Em uma declaração escrita que foi lida por um apresentador da televisão estatal, ele prometeu vingança pelos mártires do Irã, incluindo seu pai e sua esposa. Ele destacou que cada membro morto era motivo de vingança e apresentou sua estratégia para a próxima fase da guerra, afirmando que o Irã avaliava a possibilidade. Isso pode abrir novas frentes onde adversários têm pouca experiência e são altamente vulneráveis. Além disso, o novo líder supremo decidiu manter o Estreito de Hormuz fechado ao comércio. Exigiu que estados do Golfo fechassem bases dos Estados Unidos ou sofreriam ataques. As ameaças de Khomeini podem ser vistas como tentativa de intimidar Estados Unidos e aliados para recuarem. A mensagem central é clara: os Estados Unidos deveriam buscar uma saída, pois o Irã não vai recuar. Nate Swanson, pesquisador da Iniciativa de Segurança do Oriente Médio do Conselho Atlântico, concorda. Ele argumenta que o regime iraniano vê isso como um conflito existencial e não parece interessado em uma saída imediata. Do ponto de vista do Irã, um cessar-fogo agora seria apenas um alívio temporário antes que Washington ou Jerusalém eventualmente reiniciassem o conflito. Para ser justo, o Irã já foi atacado 2 vezes durante negociações, na Guerra de 12 Dias e neste conflito. Isso vai tornar significativamente mais difícil para Teherã acreditar que tanto os Estados Unidos quanto Israel estão negociando de boa fé. Para Teherã, a guerra deve acabar de forma tão dolorosa que Estados Unidos e Israel desistam de tentar de novo. Se o Irã continuar impondo custos aos Estados Unidos e ao Golfo, inclusive nos preços da energia, Swanson acredita que Teherã terá mais chances de decidir o fim do conflito que Washington. Isso contrariaria todas as declarações públicas da Casa Branca de que Trump decidirá quando a guerra termina. Isso não significa que Teherã rejeitaria todas as ofertas de saída, mas precisa garantir que o Irã não seja atacado. A curto prazo, isso refletirá as exigências que o presidente iraniano Massoud Pezeshkian divulgou no 10, após conversar com colegas russos e paquistaneses. Abre aspas. A única forma de encerrar esta guerra, iniciada pelo regime sionista e pelos Estados Unidos, é reconhecer os direitos legítimos do Irã, pagar indenizações e garantir proteção internacional contra novas agressões. Foi a primeira vez que um líder iraniano propôs uma solução para o conflito. Apesar de Pezeshkian poder ter apenas contrariado os linha dura do Irã em público, o país também pode atuar em 2 frentes simultaneamente. Pezeshkian, reformista experiente, consegue convencer ao oferecer um ramo de oliveira, mesmo com linha dura iranianos ameaçando violência. Esse padrão, chamado estratégia de dupla via, ocorre quando facções do governo iraniano enviam sinais diferentes a públicos distintos. Se for isso, o novo líder supremo pode indicar um homem forte. Destaca vingança, resistência e ataques constantes para manter o apoio dos guardas revolucionários e clérigos conservadores, base do regime. Enquanto isso, Pezeshkian pode atuar para o público internacional, sugerindo a possibilidade de negociações e alternativas sem contradizer diretamente a posição do líder supremo. Se Washington ou mediadores regionais responderem positivamente às iniciativas de Pezeshkian, o regime pode seguir esse caminho. Se não responderem ou se a linha dura interna acharem que isso enfraquece o Irã, podem descartar as declarações de Pezeshkian como não autorizadas ou dizer que ele foi mal interpretado. Divergência. Por fim, é preciso tratar de Israel, já que qualquer saída diplomática depende de coordenação entre Washington e Jerusalém. Atualmente, Estados Unidos e Israel têm interesses alinhados em enfraquecer o programa nuclear e de mísseis balísticos do Irã. Ambos desejam o Irã muito enfraquecido. Se os interesses dos Estados Unidos e Israel divergirem, encontrar uma saída será bem mais difícil. Um possível ponto de discordância é o futuro do regime iraniano. Analistas do Atlantic Council veem Israel decidido a mudar o regime do Irã, enquanto Estados Unidos e parceiros árabes são mais cautelosos. Se o regime colapsar sem sucessor claro para unificar o país, isso pode causar caos, guerra civil, instabilidade, afetar vizinhos e gerar grande crise de refugiados. Para os Estados Unidos, o colapso do Irã significaria novo atoleiro no Oriente Médio por décadas, algo que Trump disse claramente querer evitar. Para a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos, o colapso do Irã ameaçaria as apostas de trilhões de dólares em suas transformações internas. Nos últimos 10 anos, ambos os países buscaram diversificar, saindo do petróleo e investindo em aeroportos, hotéis,
centros financeiros e polos de tecnologia. Atrair turistas ou contratos de centros de dados é difícil em uma zona de guerra ativa. Então os projetos econômicos sauditas e emiradenses dependem do rápido fim do conflito. Para Israel, essas preocupações parecem ter pouca importância. Analistas afirmam que líderes israelenses talvez prefiram o caos no Irã a uma transição controlada. Um Irã fraco e dividido não poderia apoiar o Hezbollah no Líbano, o Hamas em Gaza, nem projetar poder no Oriente Médio. Isso faria de Israel a principal força militar da região, sem concorrentes sérios. Segundo Daniel Shapiro, ex-embaixador dos Estados Unidos em Israel, caso isso gere conflito entre Washington e Jerusalém, Trump muito provavelmente determinará o fim da guerra e imporá esse desfecho a Netanyahu. Mesmo que os dois possam concordar em princípio sobre acabar ou não com a guerra, isso não significa que eles vão chegar a um consenso sobre o mesmo cronograma. De acordo com a Bloomberg, Netanyahu deixou claro para os Estados Unidos que Israel ainda não terminou, enquanto o presidente Trump já afirmou publicamente várias vezes que pode encerrar a guerra rapidamente. De acordo com o professor Yassi Mecklenberg, pesquisador e consultor geopolítico, Netanyahu apostou que iniciar esta guerra aumentaria suas chances de sobrevivência política nas próximas eleições israelenses. Quanto mais a guerra durar, maiores as chances de reeleição. Porém, se estender muito, pode prejudicar o Partido Republicano nas próximas eleições de meio de mandato. Sem contar o colapso dos mercados globais de petróleo ainda mais cedo. Se Trump quiser encerrar a guerra para salvar mercados ou eleições de meio de mandato, mas Netanyahu quer que a guerra continue até as eleições israelenses no final do ano, isso cria um problema sério. Trump afirmou ao The Times of Israel que o fim da guerra com o Irã será decidido por ele e Netanyahu juntos, mas isso só se chegarem a um acordo. Se não conseguirem, Trump pode decidir não esperar pela aprovação de Netanyahu para favorecer sua própria situação política. Sendo assim, obrigado por assistir.